E aí, pessoal do Triunfa? Estamos aqui para mais uma aula de bases matemáticas. E nessa aqui nós vamos continuar o tópico anterior de operações com conjuntos. Vamos ver mais algumas operações básicas entre dois conjuntos. Bom, outra operação, ela é chamada de diferença, ou seja, diferença entre dois conjuntos. O que é isso? Isso quer dizer que se eu pegar uma diferença entre um conjunto A menos um conjunto B, ou pode ser representado da mesma forma como sendo A, um traço aqui, uma barrinha B, isso quer dizer que eu vou pegar os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Tudo bem? Essa é a diferença desses dois conjuntos. Isso aqui é diferente de eu dizer B menos A. Ou seja, eu vou pegar os elementos x pertencente a B e não pertence a A. Então vamos fazer um exemplo aqui para ficar um pouco claro. Aqui nós temos o conjunto A dado por 1, 2, 3 e 4. Esses são os elementos do conjunto A. E o conjunto B é dado pelos elementos 3, 4, 7 e 11. O que é a diferença de A e B? Ou seja, eu vou pegar os elementos que pertencem a A, mas que não pertencem a B. Ou seja, vai ser dado, representado pelo diagrama de Venn-Langer, por essa área aqui. Ou seja, então, os conjuntos que fazem parte de B, aqui, e os que é simultâneo a A e a B, também não vão entrar no nosso conjunto aqui da diferença. Então, vamos ficar com o 3 e 4 aqui pertence ao conjunto B, então vamos ficar apenas com o 1 e o 2, que não pertence a B. Então, esse aqui é a diferença entre o conjunto A e B. E qual que é a diferença entre o conjunto B e o A? Vamos ficar com B, diferença A, igual ao quê? Ao contrário do próximo, do anterior, nós vamos ficar com os elementos que pertencem a B, mas que não pertencem a A, ou seja, não estão na intersecção entre os dois conjuntos. Então, nesse caso aqui, temos o 7 e o 11. Bom, aqui algumas propriedades a respeito da diferença são as seguintes. A menos A é o conjunto vazio. A menos o conjunto vazio é o A. E vazio menos o A é o próprio conjunto vazio. Outra operação aqui importante para a gente é a operação de complementar. O que é a operação complementar? Isso quer dizer que se a gente tem um conjunto universo aqui, dado por alguns elementos, e a gente tem um conjunto A, o complementar do conjunto A é os elementos que não são de A. Ou seja, pelo diagrama de Venn-Langer, a gente pode ver que temos o conjunto A aqui, pode ser, nesse exemplo aqui, 1, 2 e 3, e o conjunto universo contém todos esses elementos. Então, o que vai ser o complementar de A? O complementar de A vai ser justamente os elementos do universo que não estão em A. Ou seja, vamos ter aqui os elementos 4, 5 e 6. Da mesma forma, o complementar de B, sendo que o B é 2, 3 e 5, o complementar de B é os elementos que não estão em B, que fazem parte do conjunto universo. Então, nós vamos ter o 1, o 4 e o 6. Isso é de maneira similar à diferença entre conjuntos. É bem parecido. Algumas propriedades a respeito do complementar vão ser as seguintes. O complementar do conjunto vazio é o conjunto universo, e o complementar do universo é o conjunto vazio. O complementar do complementar de A, ou seja, da mesma forma na lógica, quando a gente nega alguma coisa duas vezes, as negações elas vão se cancelar. Acontece a mesma coisa com o complemento. Então, o complemento do complemento de A é o próprio A. A união de A com o seu complementar, ou seja, se a gente unir o seu complementar, que é tudo que está em volta fora o A,
Com o A, ou seja, vamos pegar o A também, a gente vai ter todo o conjunto universo. Tudo bem? Então é isso aqui que essa propriedade nos diz. E a intersecção de A com o seu complementar dá o conjunto vazio. Ou seja, não vão ter elementos que vão estar simultaneamente em A e em seu complementar. Para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link aí do formulário na descrição do vídeo. Até a próxima aula.